E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma revisãozinha de partículas com vocês. Bom, aqui, vocês sabem que o japonês tem cada parte da palavra, cada parte da sentença da frase, né? Ela é marcada por partículas para a gente saber o que ela está fazendo ali dentro da frase, né? E aí a gente vai começar com a partícula wa. É a partícula Ra, mas se pronuncia. É a letra Ra, mas se pronuncia wa quando é partícula. Então, aqui, Maria-san wa totemo kirei desu. Maria-san é a Maria, a senhora Maria é muito bonita, ou a dona Maria é muito bonita, né? Então, de quem se trata a frase? Da dona Maria. Então, ela é marcada por essa partícula aqui, wa, certo? Porque se trata dela. Agora, nós temos assim, essa segunda frase. Maria-san wa keiki o tsukurimasu. A dona Maria vai fazer um bolo. Então, esse o é para saber, é o complemento do verbo. Tsukurimasu é fazer. A dona Maria vai fazer um bolo. Então, quem vai fazer o bolo? A dona Maria. Tá? Quem que vai fazer o quê? Né? Esse o que é marcado pela partícula o. Então, ele é o complemento do verbo, certo? Então, por exemplo, se eu abro a porta, né? Se eu vou fazer alguma coisa, né? O que eu vou fazer? Vou fazer uma limpeza, vou fazer uma atividade, né? Esse complemento do verbo, ele vai ser marcado pelo o, certo? Então, é muito importante a gente traduzir direitinho o verbo para a gente saber, né, o que ele está fazendo ali. Bom, aqui, Maria-san wa nani o tsukurimasu ka? Ele tem o K no final para indicar pergunta, né? Então, esse K, no japonês, ele indica pergunta no final, mas tem uma entonação também, né? Maria-san nani o tsukurimasu ka? O que a dona Maria vai fazer? Né? Maria-san wa nani o tsukurimasu ka? Maria-san wa keiki o tsukurimasu. A dona Maria vai fazer um bolo. Certo? Tranquilo? Agora nós temos a partícula H, que ele é muito semelhante à partícula de sujeito, só que ele tem uma entonação diferente. Por exemplo, quando eu já sei quem é o sujeito, né? Quando eu já sei quem é o sujeito, aqui nesse caso do A, eu já sei quem é o sujeito, é a dona Maria, mas eu não sei o que ela vai fazer, né? Maria-san wa nani o tsukurimasu ka? O foco está na ação. Então, quando o foco está na ação, nós usamos o a. Maria-san wa, eu já sei quem é, né? Maria-san wa nani o tsukurimasu ka? O que ela vai fazer? Eu quero saber sobre a ação sobre a ação. Agora, quando eu não sei quem é a pessoa, o sujeito, aí eu uso a partícula H. E aí eu tenho essa seguinte pergunta: Darega keiki o tsukurimasu ka? Eu sei que vai ter alguém que vai fazer o bolo, mas eu não sei quem. E aí eu pergunto quem que vai fazer o bolo, né? Darega keiki o tsukurimasu ka? E aí usa a partícula H, certo? Quando o pronome interrogativo vem antes da partícula, né? E nós geralmente usamos o ga. E quando o pronome interrogativo vai depois da partícula, nós usamos o nani. Nós usamos o a, certo? Deu para entender essa diferença? Ó. Nani vem depois do a e o dare tá vindo antes do ga. Então, antes da partícula, aí a partícula é ga. Quando o pronome interrogativo vem depois, aí é o a, certo? Até porque nós temos aqui a função de tópico, né? E quando a gente já sabe o tópico, mas a gente quer saber sobre o tópico, então, obviamente, a pergunta vai vir desse lado de cada frase. Mas quando eu quero saber sobre o tópico, então, a pergunta vai vir do lado de cada frase. Então, vai vir com ga. Certo? E aí, a resposta também vai ser com ga. Dare ga keiki o tsukurimasu ka? Maria-san ga keiki o tsukurimasu. Certo? Agora nós temos aqui a partícula mo. Watashi mo benkyou o shiteimasu. Eu também estou estudando, né? Então, vamos supor que alguém esteja estudando. Maria-san wa benkyou o shiteimasu. A Maria vai aparecer em todos os exemplos aqui. A dona Maria está estudando.
E aí quero dizer que eu também estou estudando. Então, watashi mo benkyou shiteimasu, né? E o mo também é usado para junto com pronomes interrogativos para mudar o sentido, tá? Por exemplo, nani é o quê? Nanimo é nada, né? Dare é quem? Daremo é ninguém. Doko é onde? Dokomo é em nenhum lugar, certo? Então, o mo ele é usado para modificar o sentido do pronome, certo? Aqui nós temos a partícula no, né? Que para quem estuda algumas línguas é o caso genitivo, equivale ao genitivo, certo? Ele serve para indicar de quem que é o quê, né? Então, por exemplo, watashi é eu, watashi no meu, né? Watashi no kaban wa kirei desu. A minha bolsa é bonita, né? Se achando, né? Minha bolsa é bonita. Então, para marcar a posse de alguém, né? Watashi no, Maria-san no, né? Kare no, né? Então, é para indicar que é de alguém. Agora, o no também serve para indicar, para juntar substantivos e para dar característica também, né? Por exemplo, purastiku no hako wa doko desu ka? Purastiku, plástico, né? No hako, a caixa de plástico. Purastiku no hako wa doko desu ka? Onde está a caixa de plástico, né? Então, eu tô dando uma característica do hako, da caixa, só que usando um substantivo para caracterizar. Eu não tô usando um adjetivo. Quando eu uso um substantivo, eu coloco um no, né? Então, sempre quando a gente for juntar dois substantivos, nós vamos colocar o no meio. Com exceção das palavras feitas, né? Que daí já cortam o no, né? Nesses casos aqui, que é só característica, né? Aí nós colocamos o no para juntar os substantivos. E nós temos também, por exemplo, a nacionalidade, né? Nihon no kamera wa takai desu. A câmera do Japão, né? A câmera japonesa é cara, né? Talvez, né? A câmera japonesa é cara. Então, nós podemos dizer Nihon no, do Japão, ou japonês, né? Burajiru no, brasileiro, né? Ou do Brasil, certo? Bom, o to, nós temos a partícula to aqui também, que ele é usado para conectar dois substantivos. Bom, eu vou dar esse exemplo aqui de baixo, tá? Primeiro que é mais fácil. Mainichi pan to tamago o tabemasu. Eu como todos os dias pão e ovo. Pan to tamago o tabemasu, certo? Então, para quando eu quero citar mais de um substantivo, mais de um nome, eu uso o to, né? Banana to, ringo to, orange o kaimasu, né? Vou comprar essas frutas aí, certo? E também nós usamos o to para companhia. Alguns verbos precisam desse verbo to, que daí ele dá o sentido de com, certo? Maria-san to benkyou shiteimasu. Eu estou estudando com a Maria, né? Da ideia de companhia, né? Então, por exemplo, kare to asondeimasu. Está brincando com ele, né? Então, alguns verbos que têm a companhia, ele vai usar o to, né? Para indicar que é com alguém ou que tá indicando que está junto, certo? Bom, partícula ni. O ni, ele indica várias coisas, né? Por exemplo, Tokyo ni ikimasu. Ele dá uma direção. Ele dá uns verbos que vão indicar que você está aí se direcionando para algum lugar, né? Por exemplo, ikimasu, né? Ele vai precisar da partícula ni. Tokyo ni ikimasu. Eu vou para Tóquio, certo? Ele dá ideia de posição também, né? Tsukue no ue ni arimasu. Está em cima da mesa, certo? Ou existe em cima da mesa, né? Tsukue no ue, em cima da mesa. Tsukue no ue ni arimasu. Ele é indicado para horas específicas, né? Sanji ni ikimasu. Eu vou às 3 horas, né? Também é usado para alguns verbos, quando alguns verbos indicam para quem
para alguma pessoa ou para alguém, né? Ou para algo. Por exemplo, Maria-san ni watashimashita. Entreguei para a Maria, né? O verbo entregar, né? Se eu, por exemplo, eu posso tegami o Maria-san ni watashimashita. A carta para Maria entreguei, né? Tipo isso. Seria o nosso objeto indireto, no caso, né? E aqui, banana o kai ni ikimasu. Esse é um uso um pouquinho mais avançado, né? Que diz assim, eu vou para comprar o quê? Uma banana. A banana é o quê? E comprar é esse kao, né? Do verbo kao. Kai ni ikimasu. Eu vou para... É como se fosse um para. Eu vou para comprar a banana, né? No português ficaria eu vou comprar uma banana, né? Mas no japonês ele tem esse uso aqui. Colocamos o ni aqui. Certo? O E. O E, ele é a partícula E, né? Escreve re, mas se lê E. Ele é igualzinho o ni desse de direção, desse primeiro aqui. Muitas pessoas, inclusive, nem na fala a gente quase não usa o E, mas na escrita, em textos, é bastante usado, tá? Então é bom saber. Então, nesse caso aqui, supa e ikimasu, é a mesma coisa que supa ni ikimasu, só que é com E, certo? Então, nas leituras, em textos, nós vamos ver bastante o E, mas na conversação praticamente se usa ni, certo? Bom, próxima partícula. Partícula D, aqui. O D, ele tem basicamente 3 usos, né? Ele indica o local da nossa ação, o local onde nós fazemos a nossa atividade, né? Aí tem que ser um verbo que indica que está no grupo de atividade. Por exemplo, yomimasu. Yomimasu é uma ação, uma atividade, né? E aí nós temos assim... Toshokan de, na biblioteca, o livro vou ler, né? Então, qual é a minha atividade? Ler o livro, né? Ler um livro. E eu vou fazer isso aonde? Na biblioteca. Então, toshokan de hon o yomimasu. Certo? O de também é usado para meio de transporte. Então, do yatte ikimasu ka? Basu de ikimasu. Como que você vai? Eu vou de ônibus. Então, basu de ikimasu. Pode ser taxi de ikimasu, jitensha de ikimasu. A única coisa que é diferente é quando é andar, que daí nós usamos o verbo andar. E daí fica aruite ikimasu, tá? Não usa a partícula de, daí. No caso, fica aruite ikimasu. Mas quando for um meio de transporte, né? Ônibus, avião, essas coisas, nós vamos usar o de, certo? E também o dele serve para indicar, né? Outro uso bem comum dele é indicar o nosso instrumento, aquilo que a gente está utilizando para fazer a atividade. Ele indica não só o local, mas também o instrumento, né? Que a gente vai usar. Por exemplo, pasokan de game o shimasu. Eu tenho vários alunos que jogam no computador. Então, pasokan de game o shimasu. Jogo utilizando o computador, né? Através do computador. Certo? Bom, temos ainda aqui kara made. Kara a partir ou de, né? A partir de. E made é até. Então, de tal coisa até tal coisa, né? Então, pode ser usado muito para lugar. Por exemplo, São Paulo kara, de São Paulo, Porto Alegre made, até Porto Alegre. Hikouki de, né? Nós colocamos ali de avião. Ichijikan han. Ichijikan han. Ichiji, esse aqui é 1 hora, né? 1 hora, ichijikan é o período de 1 hora. E esse aqui han, seria mais metade, 1h30. Kakarimasu é que leva, né? Então, São Paulo kara Porto Alegre made hikouki de ichijikan han kakarimasu. Certo? Então, de tal lugar até tal lugar. E pode ser usado para horas, né? De tal hora até tal hora, né? Ichiji kara niji made yasumimasu. Então, dá 1 hora, né? Di é hora, né? Ichiji kara, a partir da 1 até as 2, né? Yasumimasu, vou descansar.
Mas lembrando que esse kara e made, ele não é um conjunto que deve ser sempre usado junto. Ele pode ser usado sozinho, né? Por exemplo, ichi de kara e asumimasu poderia ser simplesmente sem essa parte do meio. Eu vou descansar a partir da 1 e tá tudo bem. Ou ni de made e asumimasu, vou descansar até as 2. Então, o kara e uma deles são bastante, pode ser usado junto, né? Mas também pode ser usado sozinho, certo? Bom, nós temos aqui outra partícula que é o ne, né? Koko wa kirei desu ne. Usado para confirmar, né? Aqui é bonito, né? É muito parecido com o português, né? Quando a gente quer confirmar alguma coisa. Kaigi wa 3時からですね. O kara 3時から a partir das 3. Kaigi é reunião. A reunião é a partir das 3, né? Ou seja, a pessoa está confirmando. Kaigi wa 3時からですね. A reunião é a partir das 3, né? E aí a pessoa pode responder sim, é a partir das 3. Ou não, é a partir das 4, né? Então, é usado para confirmação. Já o yo, ele é utilizado para enfatizar alguma coisa que é muito importante. Por exemplo, a pessoa pergunta a partir de que horas é a reunião, né? Kaigi wa nanji kara desu ka? Aí a pessoa diz assim, Kaigi wa 3時からです. Kaigi wa 3時からですよ, né? É diferente, é um pouquinho diferente. Quando a gente coloca o yo, parece que tá um pouquinho mais... olha, a reunião é a partir das 3, viu? Não vai esquecer, tá? Certo? Então, o yo é para dar uma ênfase um pouquinho... para dar um pouquinho mais de ênfase na frase. Temos também um outro conjunto de partículas que pode ser usado juntos ou não, né? Que é ya, nado. O ya, nado, é quando a gente usa para citar elementos, só que não é um grupo fechado. Pode ter outros. Por exemplo, aqui no exemplo, né? Asoko ni noto ya hon nado ga arimasu. Asoko ni, lá, né? Noto ya hon, de cadernos e livros, nado, entre outras coisas, ga arimasu. Então, ali tem livros e cadernos, entre outras coisas. Ou seja, não é um grupo fechado. É diferente do to, tá? Ali o to, onde eu mostrei para vocês, né? Onde é que tá o to? Aqui. Por exemplo, se eu digo assim... Mainichi pan to tamago o tabemasu, eu digo que eu como isso aqui, e é um grupo fechado, eu como isso e isso. E o ya nado não, é um grupo aberto, tem outras coisas também, só que eu não estou citando, certo? Então, asoko ni noto ya hon nado ga arimasu, então ali tem cadernos, livros, mas tem outras coisas, só que eu não tô falando, certo? É diferente se eu colocasse um to aqui, seria só livros e cadernos, e seria só isso. Mas o ya e o nado dá a entender que tem outras coisas também, certo? E aqui, temos o kurai, que é mais ou menos, da ideia de mais ou menos. Dono kurai kakarimasu ka? Quanto tempo leva, mais ou menos, né? 10分くらいかかります. Vai levar mais ou menos uns 10 minutinhos, né? Nunca leva 10 minutinhos, mas a pessoa sempre diz, né? Vai levar mais ou menos uns 10 minutinhos, certo? Então, esse kurai é mais ou menos. Então, é isso. Quando tem esse daqui, né? Nós não utilizamos a partícula, tá? O kurai, ele vai substituir, ele não necessita uso de partículas aqui no meio dessa frase, tá? E nós temos aqui o dake, que é apenas. Pan dake tabemashita. Eu só comi pão. Então, ele indica apenas, né? Pan dake tabemashita. Então, geralmente, ele é limitador, né? É só aquilo.
certo? Espero que vocês tenham gostado dessa revisãozinha, foi bem rapidinho. Qualquer coisa, se vocês gostarem, eu posso fazer mais vídeos desse daqui para vocês, certo? Então tá, tchau, tchau!